A gente quer entender todo esse movimento e para falar sobre juros, para falar sobre renda fixa especificamente, gostaria de convidar Marília Fontes, analista de renda fixa e sócia da Nord Research, a nossa programação. Marília, muito obrigado pela participação de hoje, agradeço imensamente por ter aceito o nosso convite em um dia de caos aqui para o mercado financeiro brasileiro. Ultimamente a gente está vendo bastante dias de caos, né? O pessoal preocupado, vai ser legal a gente falar sobre isso. Maravilha, tá difícil achar o dia bom, né? O pessoal aqui no nosso chat já tá desacreditado, falando, tô acompanhando a BMC News só porque eu gosto mesmo, porque tô de fora do mercado, não quero nem entrar, quero ficar bem longe aqui da renda variável brasileira. E eu gostaria de perguntar justamente sobre isso. Nós tivemos um movimento desde o mês passado, meio do mês passado ali, com aquelas especulações sobre o novo arcabouço fiscal, que os DIs futuros brasileiros, o juro começou a dar uma desacelerada, até perdendo um pouquinho de força ali na sua valorização, desestabilizando um pouquinho ali aquele movimento que estávamos vendo desde o começo do ano. E continuamos nesse movimento de queda, de alívio para os juros. Como que a senhora avalia esse momento? O que está fazendo o preço aqui para a negociação dos juros futuros no Brasil? Sendo que aí é o que eu falei, a tríade, aí o Ibovespa está em queda, juros está em queda e também o dólar está em queda. O pessoal está tentando entender para onde que o mercado está indo neste momento. Se você puder jogar uma luz aí nessa questão, o que está fazendo o preço para esses juros neste momento, Marília? Claro. O que a gente está vendo é o mercado tendo uma boa recepção a respeito do arcabouço fiscal. Antigamente, o que o mercado precificava, né, é uma Selic que quase não poderia subir até 2029. Você teve uma taxa de juro batendo 13,75. Então, o mercado precificava que durante vários anos, 7 anos, os próximos 6, 7 anos e até mais, né, a gente teria taxas de juros estáveis no Brasil, exatamente por um problema fiscal, um problema de aumento de dívida. Num cenário que a atividade já está mais fraca, já está dando sinais de desaceleração. Mas, depois do anúncio do arcabouço fiscal, apesar de não ser tão bom quanto o teto de gastos, digamos, não ter tantos gatilhos assim, é um arcabouço que ao longo do tempo reduz o déficit. E isso é o que é o mais importante. Várias simulações que eu vi mostravam que a velocidade de redução de déficit era muito menor do que o governo esperava e do que a meta proposta, mas o déficit é daqui para cima, né? De déficit para superávit. Um pouco mais devagar, mas que isso ia acontecer. Ou seja, aquele cenário Dilma, né, aquele cenário de gastos aumentando e dívida em trajetória explosiva, ele foi tirado do radar. E foi um pouco o que o Roberto Campos falou hoje, né? Aquele cenário já saiu do radar. Então, em algum momento, a gente vai poder falar, assim, de um ciclo de queda das taxas de juros. E eu acho que é isso que o mercado está começando a precificar, né? Que em algum momento, por conta da atividade muito fraca, a gente vai poder vislumbrar uma queda das taxas e que o juro de longo prazo no Brasil, por conta de algum arcabouço fiscal, vai ser menor do que o mercado precificava antes. Maravilha, inclusive essa questão do déficit, nós temos uma previsão do governo de uma estabilização em 2024, 0,5% ali de superávit em 2025 e 1% em 2026. Então essa é a projeção ali especulada pelo Executivo Nacional. Inclusive nós vimos desde então, desde a apresentação, os juros caindo aqui efetivamente. Você mencionava, a gente já chegou a abrir taxas aqui para 2033 com 13,65%. Então, não vai cair juros nos próximos 10 anos aqui no Brasil. Você mencionava, isso é realmente um cenário muito estressado, o pessoal cobrando um prêmio muito alto para entrar em Brasil. E eu queria justamente falar sobre essa expectativa. Mesmo que animando o mercado, Roberto Campos Neto disse que não há ali aquela relação mecânica entre a apresentação do arcabouço, entre essa nova regra fiscal e a política monetária brasileira. O que falta ali para essa tomada de decisão? É realmente nós aplicarmos essa política? Aí tem casas legislativas no meio do caminho, vai ter votação na Câmara, vai ter votação no Senado. O Senado já está falando que para votar grandes projetos só em 18 de abril, então jogando mais para frente. Então, assim, como que está a expectativa? O que falta para o Banco Central efetivamente tomar essas decisões de abaixar os juros no Brasil? Se não há essa expectativa tão mecânica entre a regra fiscal, entre o cenário fiscal brasileiro e a tomada de decisão, é ficar monitorando a inflação? Ainda há muitas dúvidas. Como que a senhora avalia essa relação? O mercado aliviou,
O Focus já está dando queda de juros para este ano, no entanto o Banco Central parece que está indo ali segurando aquela decisão e ainda batendo nos 13,75 na necessidade desses altos juros. Como que a senhora avalia essa relação, Marília? Então, o Banco Central, a relação não é mecânica exatamente para o mercado não começar a precificar um ciclo de queda de juros desde já, né? Então ele avisou, olha, o que importa para mim, na verdade, é que as expectativas do mercado melhorem, porque a gente teve nas últimas semanas e meses um aumento bem grande das expectativas de inflação. Então, o que ele precisa ver para ficar tranquilo a respeito do ciclo de queda nas taxas de juros são as expectativas de inflação ancorarem de volta em torno da meta de inflação. A partir desse momento se abre o espaço para uma política de queda nas taxas de juros. Então, a chave aqui é a política de metas, né? E as expectativas em torno da meta de inflação. Se ao longo das próximas semanas a gente vê de fato as expectativas de inflação de volta para a meta, né, lá para os 3, hoje em dia acho que para 2024 está em torno de 4, ou até um pouquinho mais. Se a gente vê esse arrefecimento das expectativas de inflação, aí abre-se o espaço. Agora, se as expectativas de inflação continuarem a piorar ou estabilizarem em um patamar muito alto, aí não abre-se o espaço, porque para você fazer a política monetária, você depende de uma expectativa de inflação ancorada. O modelo econômico do Banco Central não funciona com expectativas desancoradas. E aí eu acho que, uma vez resolvida essa parte do arcabouço fiscal, o próximo passo que a gente tem que resolver é a discussão das novas metas de inflação, se vai ter nova meta ou se não vai ter nova meta. Se a gente tiver uma nova meta, aí eu acho que fica muito difícil essas expectativas de inflação reancorarem, né? O mercado vai precificar, eles mudaram a meta, mas se não cumprir, vão mudar de novo. E aí as expectativas voltam a piorar. Então eu acho que seria muito importante que o governo falasse assim, olha, não estamos pensando em rediscutir a meta de inflação no momento, vamos discutir isso mais para frente, no momento oportuno. Se isso acontecer, acredito sim que as expectativas de inflação voltam e que a gente pode vislumbrar um ciclo de queda ainda esse ano. Maravilha, inclusive o pessoal aqui mandando no nosso chat, o Guilherme, falando: acabei de assistir um vídeo da Marília sobre precatórios, vê-la aqui, é muito interessante. Então, aí ó, o pessoal já consumindo várias mídias ao mesmo tempo, o Guilherme participando aqui na nossa programação. E se, eu já tinha certeza absoluta que essa pergunta ia aparecer no nosso chat. A gente falou sobre juros futuros aqui no Brasil desacelerando, perdendo um pouco de força. Qual que é a pergunta imediata do investidor brasileiro? Marília, é momento do pré-fixado? O pessoal já quer cravar aquela taxa máxima possível. É momento, Marília? Tem que ter cuidado com esse pré-fixado? Ou o mercado já está um pouco mais animado, já dá para arriscar um pouco aí da carteira? Essa pergunta às vezes é complicada de responder, não é? O brasileiro adora, quer pegar a maior taxa possível no pré-fixado. É verdade, essa é a pergunta que eu mais recebo também. O pessoal lembra muito, né, de 2016 a 2019, onde você teve uma boa valorização do prefixado. Eu penso o seguinte, a gente ainda está num cenário desafiador, né? A gente ainda precisa ver a reancoragem das expectativas, como eu falei, como o novo governo vai lidar com essa fase de atividade fraca, e Banco Central ainda não estimulando através do juro. Se não tiver um bom entendimento aí, acho difícil o pré-fixado melhorar muito e eu acho que ele se torna um risco, porque a gente tem que lembrar também que o Roberto Campos fica até 2024, né? Ele fica 2023 e 2024. Mas 2025 e 2026 seria o novo presidente do Banco Central escolhido pelo governo. Então, eu acho que tem um risco aí do novo presidente do Banco Central estar um pouco mais alinhado com os expoentes do governo que acreditam que o Banco Central tem que cair a taxa de juros de forma mais acelerada, e isso é um risco muito importante para a inflação. Então, para quem quer aplicar juro no Brasil e ganhar com marcação a mercado ou vislumbrar esses ganhos de marcação a mercado, eu prefiro o título IPCA+, porque ele tem também o componente pré-fixado
que faz com que, se as taxas de juros caiam, você tenha um ganho de marcação ao mercado, mas, por outro lado, ele tem o componente inflacionário também. Então, se o novo Banco Central mantiver as taxas de juros um pouco mais baixas, com uma inflação um pouco mais alta, o título IPCA+ te protege muito contra essa situação. Então, sempre que eu vou investir, eu penso no cenário positivo e no cenário negativo, e vejo qual é a simetria, né, daquele ativo que eu gosto de investir. E eu acho que a simetria do título IPCA+ está muito mais favorável do que a simetria do pré-fixado. O Vitis, a gente faz essas discussões aqui na redação da BMC News. Cara, você viu o Tesouro, quanto que tá pagando? Tava pagando recentemente aí IPCA mais 6,33, chegou a 6,50, então o IPCA aí pagando um prêmio muito alto. Para quem está buscando essa marcação a mercado, talvez essas inflexões de curto prazo aqui que aparecem, essas oportunidades, talvez valem mais a pena do que o prefixado ali, cravar a taxa de juros. Você vai pegar uma taxa menor, inclusive, você pegar para um curto espaço de tempo, vai pegar 11%, 11,5%, até 12%. Para 10 anos ainda está acima de 12% aqui na curva de juros futuros. Então, cuidado aí com esse pré-fixado, porque você não vai cravar em 13,75. É muito difícil você conseguir alguma coisa que vai cravar para você, investidor, os 13,75. A gente pode ver um juros ainda maior aí nesses próximos anos. O mercado está precificando isso, pelo menos aqui nas negociações. E agora, Marília, as discussões, elas não param. E aí eu queria aproveitar a sua participação por aqui para a gente retomar um caso que foi disruptivo, pelo menos para o setor ali de crédito privado, que foi o caso Americanas. A gente tem agora uma grande discussão sobre debêntures, sobre esse investimento ali direto em companhias. Essas companhias estão pagando um prêmio muito interessante, até pelo momento está difícil captar recursos a mercado, então o pessoal está colocando mais prêmio nessas captações, às vezes com um pouco mais de risco, é verdade. No entanto, para quem olha Tesouro e olha para debênture, acha até mais interessante, mas esquece dessa exposição, esquece dessa parcela de risco a mais que você está tomando como, claro, um credor ali da companhia. Eu gostaria de saber qual que é a sua avaliação deste momento. A senhora acha que esse cenário para as instituições financeiras, juros muito altos, as companhias tentando ao máximo reduzir os seus custos financeiros, as suas dívidas a qualquer custo, tem que colocar 3 pulgas ali na orelha do investidor para entrar nesse tipo de investimento, porque o prêmio tá bom e aí eu quero essa porção do risco, quanto está arriscado investir nessas companhias, mesmo que grandes companhias. A gente viu Americanas, era uma das maiores varejistas do país e agora está tendo problemas com os seus credores. Gostaria de saber da sua avaliação para saindo um pouco do Tesouro, saindo um pouco de títulos de dívida pública e indo para dívida privada. Como que a senhora está avaliando esse momento de alto prêmio, mas também o risco tem um ponto de interrogação aqui na nossa frase? Não, excelente pergunta. Eu acho que esse é o tema do momento mesmo. Eu nunca vi prêmios tão altos de títulos privados em relação aos títulos públicos, né? Esse caso de Americanas, ele fez com que muitos fundos de crédito privado sofressem resgates pesados. Então a gente vê no fluxo, né, de dinheiro indo para crédito privado, uns saques bem relevantes, né? E isso fez com que o gestor do fundo tivesse que liquidar os títulos a qualquer preço. Só que o gestor ele não consegue liquidar os títulos mais arriscados, né? Ele tem que ir nos mais líquidos primeiro, porque o mercado de crédito secou depois do evento de lojas Americanas. Então, hoje em dia, você vê títulos de empresas AAA, empresas super seguras, com baixa alavancagem, com alto retorno, negociados a IPCA mais 7, isento de imposto de renda. Então, eu acho que você tem que tomar muito cuidado com o mercado em geral, porque não foi só lojas Americanas, foi lojas Americanas, foi Light, CVC, tem várias empresas que estão com problemas financeiros e que agora com as taxas de juros o problema aumenta, empresas muito alavancadas. Agora, o mercado se livrou de tudo meio que no mesmo saco, né? E nessa toada apareceram muitas oportunidades de empresas seguras, com baixa alavancagem, com retorno,
que entregam resultado há vários anos, muitas delas exportadoras, então nem tão ligadas ao mercado doméstico, mas que mesmo assim foram parar em taxas absurdas. Então, eu, Marília, vejo como oportunidade, o que não quer dizer que você tenha que entrar no seu home broker e comprar qualquer título de crédito, porque tem muita porcaria, sim. Mas com uma análise de crédito bem feita, imagina, IPCA mais 7 isento de imposto de renda, eu acho que vai ser difícil, numa janela de 10, 20 anos, você achar um retorno tão bom como esse para empresas AAA. Então, eu vejo como oportunidade se encarado da maneira correta. A gente está no ano da RJ também, né? Parece que todo mundo virou moda aí, entrar em recuperação judicial, então fica sempre esse questionamento em quem está entrando em alguns títulos privados aqui de dívida. E eu, claro, estendo essa pergunta porque algumas modalidades novas vieram ao mercado nos últimos tempos, inclusive aproveitando alguns saltos de tecnologia. A gente está falando de tokenização e aí entra a renda fixa digital na jogada. Muitas vezes pagando até um prêmio maior. O prêmio já está alto, aí vem a renda fixa digital pagando um prêmio ainda maior. É uma boa alternativa porque vira e mexe eu entro nessas empresas que oferecem esse tipo de ativo. Às vezes tem companhias muito grandes e às vezes tem aquelas companhias pequenininhas. Tem que tomar cuidado com quem está sendo o emissor daquela dívida. Quais são os cuidados? A senhora olha com bons olhos ou com o pé atrás para essa renda fixa digital que está explodindo no mercado recentemente porque está pagando bastante? Não, excelente. A renda fixa digital, ela é uma antecipação de fluxos, né? Imagina que uma empresa grande ou média está devendo um fluxo de pagamentos para outra empresa. Você vira para essa outra empresa e fala assim, olha, quer todo o dinheiro agora? Eu te dou um desconto e você recebe o seu dinheiro no momento atual e para de correr o risco daquele emissor. E o comprador do token, né, de renda fixa, passa a correr esse risco, mas ganhando um prêmio maior. E isso tem para várias modalidades, né? Consórcio, fluxo de pagamento, energia e tal. E por conta desse mercado ainda não ter sido regulado, pelo menos até anteontem, na verdade, essas taxas eram muito atrativas, porque a logística de você fazer o token de fluxo de pagamentos era uma logística muito barata. Se criava um FDIC, colocava embaixo do FDIC, não precisava de aprovação da CVM, as emissões, você não precisava fazer uma 476, uma 400, e acabava ficando muito mais barato. Mas ontem saiu uma nova... não sei o nome. Uma resolução jurídico, da CVM, alguma resolução, coisa assim? Isso. Perfeito. Saiu uma nova resolução da CVM falando que os tokens de renda fixa, na verdade, eram sim ativos mobiliários e portanto, você tinha que ter um registro desses ativos e eles tinham que passar por uma securitizadora. Só deles passarem por uma securitizadora já encarece muito a logística, né, de viabilização dessa operação. Então, a taxa que era 18, agora vai ser menor e vai ficar mais em linha com as taxas que a gente encontra por aí. Então, agora eu quero ver, assim, como é que vai evoluir esse mercado depois dessa resolução. Eu tenho a impressão que os prêmios vão cair um pouco e vão ficar mais parecidos com o resto do mercado, mas vamos ver. Maravilha. Eu já escutei, inclusive, alguns projetos de desenvolver uma renda fixa digital atrelada ao CDI, só que como é ativo digital, como é teoricamente um criptoativo, até R$30 mil de saque, você não teria imposto de renda. Você está oferecendo uma renda fixa sem imposto de renda. Eu acho um absurdo, eu achava um absurdo pelo menos, a regulação não olhar para isso e falar, não, isso aqui é uma normalidade, vamos tentar resolver. Claro, a gente já está vendo os órgãos reguladores tentando correr atrás, tentando equiparar aqui essa competição no mercado de capitais, porque justamente era o mesmo produto, teoricamente, e você não pagava imposto. Só isso que a gente tinha de diferente, porque era caracterizado como criptoativo e não como valor mobiliário. Mas, claro, essas grandes discussões eu acho engraçado, eu acho curioso nós acompanharmos a evolução do mercado, ainda mais nesses últimos 5 anos que a gente teve uma evolução brutal no mercado de ativos mobiliários aqui no Brasil. Investimento, a gente teve muito avanço importante e também algumas coisas ali para ficar de olho, alguns riscos que nós não contabilizávamos.
E aí, última pergunta, só para encerrar aqui a nossa participação, não quero tomar muito do seu tempo, tem bastante gente mandando aqui as suas contribuições, inclusive elogiando a clareza das suas explicações, falando que a Marília é fera, explica aí de forma clara. Então, muito obrigado pela participação de todo mundo que está aqui no nosso chat, curtindo essa nossa conversa sobre renda fixa, sobre juros. E eu queria falar especificamente sobre essa crise nas instituições financeiras, não bancárias, financeiras em geral. Nós vimos no Brasil algumas dessas companhias, inclusive que cediam ali títulos de renda fixa, tendo problemas com as suas operações e muitas pessoas, muitos investidores tendo de acionar o fundo garantidor de crédito. Algumas operações de renda fixa não têm esse fundo garantidor de crédito. A gente tem essa diferenciação e é bom para o investidor ficar atento a quais eles são atendidas por esse fundo. E aí eu gostaria de saber, a gente está com um risco globalizado, a gente teve o JP Morgan ontem, o presidente, falando que a crise nos Estados Unidos não acabou no setor financeiro. Então, como que fica o investimento a partir dessas instituições financeiras no momento que a gente não sabe nem se a saúde está boa aí dessas instituições financeiras? Como que é avaliar o risco neste momento? O que a gente pode passar, claro, para o investidor que nos acompanha, ou aliviar um pouco aqui a tensão ou dar mais preocupações ao investidor? Como que está essa grande discussão para a renda fixa neste momento de instabilidade para as instituições globais, Marília? Realmente, é um cenário super desafiador para bancos. A BRK e a Portocred, no início do ano, foram liquidadas extrajudicialmente pelo Banco Central, e a gente começou basicamente com medo, né, de que isso se contaminasse para outras instituições da mesma forma que aconteceu nos Estados Unidos. Mas, assim, no Brasil a gente tem várias instituições que, por conta dessa proteção do FGC, acabaram entrando em plataformas e sendo distribuídas, né, e captando recursos de várias pessoas físicas. E a pessoa física, geralmente, ela vai pela taxa, né? Ela não vai tanto pelo risco de crédito. Então, diversas pessoas físicas entraram aí nesses CDBs, LCIs, LCAs, LCs, e acabaram tendo que ir para a fila do FGC. O FGC, ele aguenta tranquilamente quebras pontuais, né? O problema do FGC seria você entrar numa crise financeira mais generalizada, né? E quando a gente olha do ponto... Acho que infelizmente perdemos... voltamos com a Marília. Por favor, continue, Marília. Voltei? Voltou sim. Quando a gente vê atividade econômica, a gente vê as famílias muito endividadas, né, a níveis bem altos em relação ao histórico. Então, esse é o grande alerta. E empresas também, as empresas já estão menos alavancadas, mas as famílias ainda muito alavancadas. Por outro lado, o setor financeiro brasileiro é dos menos alavancados quando você olha globalmente, né? Os bancos americanos são bem mais alavancados do que os brasileiros, e o setor financeiro brasileiro é um pouco mais concentrado também em boas empresas. Então, eu acho difícil a gente ter uma crise do sistema financeiro, a não ser que a gente tenha novas rodadas de pioras nas taxas de juros. Mas eu acho que o sistema financeiro brasileiro está preparado, o que não significa que bancos pequenos, um pouco mais alavancados, tenham problemas aí no seu balanço e tenham até que ser liquidados pelo FGC. Tem alguns bancos pequenos e médios que estão com prejuízo no balanço já há muito tempo, com Basileia muito próxima do limite mínimo exigido pelo Banco Central, e podem ser aí os próximos da fila, né, do FGC. Já nos Estados Unidos, os bancos lá, eles são mais alavancados, né, como eu disse, mas o que a gente viu até agora também foram quebras pontuais. O Silicon Valley Bank e os outros bancos que estão com dificuldade são bancos que têm problemas específicos de, primeiro, não fazem hedge do LM, né, então as taxas de juros subiram e eles tiveram piora aí no patrimônio, né, na quantidade de dinheiro que eles tinham, perdeu o valor nas reservas que eles tinham, além de
80% dos depósitos do Silicon Valley Bank serem de empresas do Silicon Valley, que são empresas assim, mais alavancadas, empresas de crescimento. Então, até agora, eu acho que a gente teve um problema um pouco mais circunscrito. Mas a mesma coisa, se você vê nos Estados Unidos um aumento, novas altas das taxas de juros, que podem acontecer, porque a inflação lá ainda está muito desafiadora, né? Ao contrário no Brasil, que tem mostrado melhoras, acho que novos corpos vão boiar. Então, eu ficaria mais preocupada com a situação dos bancos americanos do que com os bancos brasileiros. Maravilha, gostaria de agradecer imensamente pela participação de hoje, deixando essa pulguinha atrás aí da orelha dos investidores que estão nos acompanhando, mas claro, é sempre um alerta para você que está nos acompanhando tomar a melhor decisão de investimento. A gente está aqui para tentar esclarecer o que está acontecendo com o cenário de investimentos nacional e internacional. Muito obrigado pela participação, Marília Fontes, analista de renda fixa e sócia da Nord Research. Seja sempre muito bem-vinda aqui na nossa programação, não só no Top News, mas todos os outros programas aqui da nossa grade. Muito obrigada, adoro vir aqui e pode me convidar que eu venho sempre.